Olá, bem-vindos à Biblioteca Destilada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos livros mais importantes da história, A Ética a Nicômaco, de Aristóteles. E o nosso objetivo? Desvendar um segredo para uma daquelas questões que tiram o nosso sono. Como é que a gente pode tomar decisões sem se arrepender depois? E olha, a resposta pode estar num sistema que tem nada mais, nada menos que 2.300 anos de idade. Parece loucura, né? Mas fica aqui que você vai ver. E aí? Essa pergunta pega, né? Com certeza todo mundo já passou por isso. Sabe aquela escolha importante que a gente fez ou não fez? Aquele curso que a gente largou, aquele emprego que não aceitou, aquela conversa que ficou entalada na garganta. A vida é basicamente uma sequência de e agora? E o fantasma do e se? Ah, esse aí adora aparecer de madrugada para assombrar a gente. O arrependimento vem justamente dessa sensação de que, poxa, podia ter sido diferente, podia ter sido melhor. Mas e se eu dissesse que existe um jeito de treinar a nossa habilidade de escolher? Um jeito de, mesmo quando tudo der errado, a gente poder olhar para trás e pensar, ok, mas eu fiz o melhor que eu podia. Pois é sobre isso que a gente vai falar. É essa a promessa. E olha, não tô falando de fórmula mágica, nem daquele coach de Instagram que promete resolver sua vida em 5 passos. Não, não, não. O que a gente vai ver aqui é um método, um sistema operacional para a vida de verdade. E ele foi desenvolvido por ninguém menos que Aristóteles. A ideia dele era construir o que ele chamava de vida boa, que não é só uma vida felizinha, mas uma vida que floresce, sabe? Que atinge o seu potencial máximo. Bom, esse aqui é o nosso caminho das pedras de hoje. Primeiro a gente vai entender o dilema das escolhas. Depois, vamos conhecer o nosso personal trainer da alma. Já adianto que é um cara gente boa. Aí, a gente descobre o mapa da vida feliz, pega a receita secreta de Aristóteles, bota tudo em prática com um plano de 7 dias e, no final, a gente entende por que tudo isso é um jogo infinito. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo. Por que é tão difícil decidir qualquer coisa? Hoje em dia isso é ainda pior. É o que chamam de paradoxo da escolha, né? São tantas opções para tudo, que série assistir, que carreira seguir, qual sabor de pizza pedir, que a gente simplesmente trava. Cada escolha parece que vai definir os próximos 50 anos da nossa vida. E no fundo, o que a gente quer com cada decisão é ser feliz. Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. O que raios é felicidade, afinal? Bom, o Aristóteles já estava de olho nisso lá na Grécia Antiga. Ele olhava ao redor e via a galera correndo atrás basicamente de 3 coisas. A primeira, prazer. Festas, comida boa, sensações, o famoso sextou, né? A segunda, grana, riqueza, acumular bens, achando que a felicidade estava no saldo bancário. E a terceira era a honra. Status, reconhecimento, os likes da galera. O problema, que o Aristóteles sacou com uma clareza genial, é que tudo isso é frágil. E está fora da gente. O prazer acaba e a gente quer mais. O dinheiro é só um meio, não o fim. E a honra? Bom, a honra depende dos outros te aplaudirem. Não dá para construir uma vida boa e sólida em cima de coisa que pode sumir a qualquer momento. É aqui que entra o nosso cara. Esquece aquela imagem de Aristóteles como uma estátua velha e empoeirada. Pensa nele como um biólogo da alma. O cara era aluno de Platão, foi professor de Alexandre o Grande, ele era simplesmente obcecado em entender como as coisas funcionam, de planta à política. E ele pegou essa curiosidade toda e aplicou-a na maior de todas as perguntas: como a gente vive bem? O livro dele, Ética a Nicômaco, não é filosofia para ficar viajando, não. É um manual prático. É um guia de treino para o nosso caráter. É tipo um personal trainer da alma. E o treino dele começa com essa ideia aqui. Para ele, buscar uma vida boa não é frescura, é da nossa natureza. A gente é bicho curioso por padrão. A gente quer entender o mundo, entender o nosso lugar nele. E o conhecimento mais importante de todos é o autoconhecimento. É saber para que a gente serve, qual é a nossa missão e como a gente pode florescer. Então, a jornada para a felicidade, para ele, não é sair caçando coisa por aí. É uma viagem para dentro. É conhecimento e, principalmente, prática. E é agora que o Aristóteles bota um mapa na mesa e mostra o verdadeiro tesouro. O objetivo final da vida não é essa felicidade de momento, sabe? A alegria que vem e vai com um story engraçado. O alvo é outra coisa. Algo mais fundo, mais estável. Uma palavra grega meio esquisita, eudaimonia. A tradução não é perfeita, mas pensa em florescimento humano, em viver a sua melhor versão de forma consistente. Se liga na definição, porque ela muda tudo. Olha as palavras: energia, atividade. Eudemonia não é ficar de boa na praia sem fazer nada. É um verbo, tá em movimento. É a ação de viver usando o seu melhor. Pensa numa roseira.
O florescimento dela não é só a rosa aberta, é todo o processo. Crescer, ficar forte, criar o botão, abrir a flor. É expressar o que ela tem de melhor. A eudemonia é isso, só que pra gente. É usar as nossas melhores qualidades com excelência durante a vida toda. É um jeito de viver, não um destino pra chegar. Tá, muito bonito, mas e na prática? No meio do boleto para pagar, do trânsito, do chefe chato, como é que a gente floresce? Calma. O Aristóteles era um cara pé no chão, ele não ia deixar a gente na mão. Ele nos deu uma receita com 3 ingredientes, 3 ferramentas para a gente construir essa vida boa, um tijolinho de cada vez. E os ingredientes são esses aqui. Pensa numa viagem. A virtude, que em grego é areté e significa excelência, é o nosso destino, o caminho certo. O hábito, ou hexis, é o carro, o veículo que leva a gente. E a sabedoria prática, a frônesis, essa é a mais importante. É o nosso GPS, a bússola que ajuda a gente a não se perder nas curvas da vida. Vamos ver cada um deles com calma. Primeiro ingrediente, a virtude. E a grande sacada do Aristóteles é um meio termo de ouro. Ele diz que ser virtuoso é fugir dos extremos. A virtude está sempre no equilíbrio entre a falta e o excesso. O exemplo clássico é a coragem. Numa situação de perigo, qual é o extremo da falta? A covardia, você trava, foge. E o extremo do excesso é a imprudência, o cara que se joga de cabeça no perigo sem pensar. A coragem, que é a virtude, está onde? No meio. É sentir o medo, claro, mas agir, mesmo assim, do jeito certo. E isso vale para tudo. Pensa em dinheiro. A falta é a avareza, o pão duro que não solta um centavo. O excesso é o esbanjador, que torra tudo sem pensar no amanhã. O meio termo, a virtude, é a generosidade. É saber a hora de gastar, de doar, de poupar. É importante entender. O meio termo não é ser medíocre, ser mais ou menos. Pelo contrário, é o ponto de excelência máxima. É acertar o alvo bem no meio, o que é muito mais difícil do que errar para qualquer um dos lados. Certo, mas como a gente acha esse meio termo? É aí que entra o segundo ingrediente, o hábito. A gente não nasce corajoso ou paciente, é que nem músculo. Ninguém vai na academia um dia e sai de lá forte. Tem que ir todo dia, treinar, repetir. Com a virtude é a mesma coisa. A gente se torna justo praticando a justiça. A gente se torna corajoso praticando atos de coragem. Nosso caráter é moldado pelas nossas ações repetidas. A excelência não é um evento, é um hábito. Ok, então a gente precisa praticar o meio termo. Mas qual é o meio termo em cada situação? A vida real é complicada, não tem regra fixa. O jeito de ser honesto com um amigo é diferente do jeito de ser honesto com seu chefe. E é aqui que entra o ingrediente secreto, o mais refinado de todos, a frônesis, a sabedoria prática. Pensa nela como uma bússola interna, um tipo de inteligência emocional e ética. Não é o conhecimento que a gente decora num livro. É a manha, o tato de perceber qual é a atitude certa, na hora certa, do jeito certo, para cada situação única. Então, como a gente usa essa bússola a pronesis? Dá para pensar num passo a passo. Imagina que você tem que dar um feedback duro para um colega. Primeiro passo, analisa a cena. O que está acontecendo de verdade? Segundo, identifique os extremos. O excesso seria chegar xingando, humilhando a pessoa. A falta seria não falar nada, engolir o sapo e deixar o problema crescer. Terceiro, agora se pensa no meio termo. Qual seria o jeito de falar a verdade, mas com respeito, focando no problema, não na pessoa? E o quarto passo, o mais crucial, agir. Tem que fazer, porque essa sabedoria prática só se desenvolve na prática, no campo de batalha da vida. Ufa, é bastante coisa, eu sei. Mas o legal do Aristóteles é isso. A filosofia dele não é para ficar na estante, é para usar. Então, chega de teoria. Vamos botar a mão na massa? A proposta agora é um desafio, um microexperimento de 7 dias para a gente começar a malhar esse músculo da virtude. Mas antes, um choque de realidade. Primeiro, é fácil? Não, de jeito nenhum. O próprio Aristóteles dizia que errar o alvo é moleza. Agora, acertar em cheio é o que há de mais difícil. Por isso que é algo tão valioso. Segundo ponto. Isso serve para todo mundo? Bom, aqui a gente precisa ser honesto. Aristóteles vivia em outra época e era um tanto elitista. Ele achava que para florescer de verdade a pessoa precisava de um mínimo de condições. Saúde, amigos, uma grana básica. Alguém na miséria, por exemplo, teria um caminho muito mais árduo. É um ponto polêmico na obra dele. Mas o esforço para ser uma pessoa melhor dentro da realidade de cada um, esse sim, é uma busca universal. Beleza, então vamos ao plano. Simples, 7 dias. Passo 1. Escolha uma virtude, só uma, para começar. Tipo, paciência ou bom humor. Algo que você precise agora.
Passo 2. Durante o dia, fique de antena ligada. Perceba situações em que essa paciência é testada. Passo 3. De noite, anota rapidinho. Hoje no trânsito eu explodi, excesso. Ou na reunião eu fiquei quieto quando devia ter falado, falta. E passo 4. No dia seguinte, a meta é só tentar chegar um pouquinho mais perto do meio termo. É isso. Não é para ser perfeito, é para treinar. Só isso. Depois de uns dias fazendo isso, a gente começa a sacar uma coisa muito importante. O segredo para não se arrepender das escolhas não é achar uma fórmula que resolve a vida. Não existe isso. É um processo, é um aprendizado que nunca acaba. É o que a gente pode chamar de um jogo infinito. E essa, para mim, é a ideia mais libertadora de todas. O lance não é virar uma pessoa perfeita que nunca mais erra. Isso não existe. O objetivo é se tornar o tipo de pessoa que, com o tempo e com o treino, acerta cada vez mais. É sobre afiar a nossa bússola interna, a nossa frônesis. O arrependimento vai embora não porque a gente acerta todas, mas porque a gente sabe que fez a escolha a partir de um caráter que está sendo trabalhado, treinado para ser melhor. A nossa confiança passa a ser em quem a gente é, e não no resultado de cada escolha. E agora, a bola tá com vocês. Conhecimento parado na cabeça não serve para nada, tem que virar ação. Então, fica aqui o convite e a pergunta: qual virtude você vai escolher para treinar essa semana? Paciência? Generosidade? Bom humor? Deixa aqui nos comentários qual vai ser o seu desafio. Vai ser muito legal ver o que cada um vai tentar. E esse é o primeiro passo. Muito obrigada pela companhia nessa destilada de hoje e até a próxima.